E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Que Deus possa derramar, toda sorte de bênçãos sobre sua vida. Que você venha ter uma semana assim, repleta de boas notícias, de portas abertas, de muita paz, de muita alegria e que vocês possam viver dias bons. Amém? A mensagem dessa semana, meus irmãos, eu quero falar sobre nós podemos confiar nas pessoas. A pergunta aqui que eu quero trazer, e eu quero falar um pouco sobre várias passagens na Bíblia, sobre vários acontecimentos, sobre vários casos que aconteceram, as pessoas, elas podem confiar uma na outra? O que a palavra de Deus diz? As pessoas que foram, de alguma forma, que confiou, que depositou ali algo em alguém, o que aconteceu com essas pessoas? Qual que foi a consequência disso? E melhor, o que essas pessoas que confiaram na outra, quando elas foram, traídas, como que foi o comportamento dela? Qual que foi a consequência? É sobre isso que nós vamos falar na mensagem dessa semana, amém? Sabe por quê? A humanidade, meus irmãos, desde a sua criação, ela foi baseada exatamente em eu posso confiar na outra pessoa? Quando a gente olha esse primeiro caso, de Adão e Eva, de Deus com Adão, Deus ele confiou em Adão, Deus ele confiou em Eva, Deus ali ele fez um compromisso, ele fez um trato. E chegou um certo momento que esse trato ele foi quebrado. Houve ali um rompimento, onde que Adão e Eva desfez aquilo que Deus tinha pedido para eles não fazer. É uma traição daquilo que, olha, você pode comer de tudo. Tá vendo o paraíso aqui? Ele é de vocês. Mas dessa árvore aqui, desse fruto, vocês não comam. Eu vou confiar em vocês, eu vou permanecer aqui, mas eu vou confiar em vocês que vocês não vão fazer isso. Mas o tempo passou e o que aconteceu? Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento. E olha só o que a palavra de Deus diz lá em Jeremias 17, no versículo 5. É o próprio Senhor dizendo: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo o coração se afasta de Deus. Várias pessoas, eu acredito, que já escutou essa mensagem. Maldito o homem que confia no homem. Maldito a pessoa que revela, às vezes, sentimentos, às vezes, sonhos, às vezes, tudo aquilo que ela gostaria de viver, compartilha com outras pessoas e elas acabam sendo traídas. Veja o caso de José. José era um jovem que teve um sonho maravilhoso, que ele ia governar, que ele ia ser uma pessoa assim, de grande importância. E quando ele chega ali para os irmãos, para o pai, para a família, para falar o que ele tinha sonhado, gerou, ao invés de alegria, ao invés de empatia, de amor, de felicidade pelo irmão, ele ter sonhado algo tão assim legal, importante, gerou inveja no coração. E o que aconteceu com José? José ele foi traído pelos irmãos, ao ponto de falarem que ele tinha,
morrido, de ter jogado ele numa cova e deixado ele para morrer. Você me entende, meus irmãos? Que às vezes a gente compartilhar sonhos, compartilhar sentimentos, faz com que a gente esteja sujeito a ser traído também. As pessoas não entender o seu sonho, não entender o que você quer viver e dentro delas, talvez até sem elas perceber, gerar sentimentos ruins. Olha só, um outro caso também que chama muita nossa atenção. Davi, ele traiu. Você sabia disso? Davi, ele traiu a partir do momento que ele desejou a mulher do próximo. A partir do momento que ele mandou aquele general para a luta com o sentimento de não, de não fazer com que ele estivesse dando uma missão para aquele general, mas ele estava no sentimento de fazer com que aquele general fosse, na verdade, para a morte, porque ele estava com desejo em ficar com a mulher daquele general. Então, eu acredito que aquele general, quantas lutas, na verdade, ele participou, ele viveu ali do lado de Davi, ele guerreou por Davi, ele se entregou por Davi e Davi simplesmente traiu ele por conta que ele teve desejo em relação a uma outra mulher. Quer ver um outro exemplo que às vezes a gente confia tanto nas pessoas, a gente entrega tanto para as pessoas? Jesus. Jesus, ele também foi traído por 30 moedas. Judas, naquele sentimento que Jesus iria fazer, tomar o povo de volta, tomar, ser o libertador de Israel, fazer com que o povo romano sumisse dali daquelas terras, fosse exatamente aquela pessoa que ele tanto sonhava, e ele não entendeu que o reino de Jesus não era o reino da terra, mas o reino dos céus. E ele não satisfeito por Jesus ter compartilhado com ele essa revelação, e ele se sentir, enganado, ele foi lá e traiu Jesus. Ele não aceitou aquilo que Jesus estava falando com ele. Ele não aceitou, por mais que ele viu tudo aquilo que Jesus fez, ele preferiu trair Jesus. Mas, Ricardo, eu já entendi. A palavra de Deus fala que maldito um homem que confia no homem. A palavra já nos mostrou várias pessoas que confiaram, revelaram sonhos, projetos, sentimentos e foram traídas. Mas posso te falar agora a outra parte? Deus, mesmo sendo traído, ele nunca deixou de amar a humanidade. Deus, mesmo sendo traído, ele nunca deixou de acreditar na humanidade. E assim ele permanece até hoje, meus irmãos. Mas você fala assim, mas Deus é Deus. Deus, ele é Deus, isso é verdade. Mas ele nos deixou um ensinamento. José, ele foi traído. Mas José, por mais que quando ele chegou a promessa, o propósito dele se realizou na vida dele, José, ele não virou as costas para a família dele. Ele não virou as costas para os irmãos dele. José, pelo contrário, ainda que tudo tinha passado, que tudo tinha acontecido com ele, José, ele estendeu a mão para a família e para os irmãos. José soube perdoar. José soube amar. Davi, ele não teve oportunidade, porque a palavra de Deus fala que esse general, ele morre nessa batalha, nessa guerra. Mas Davi, um pouco mais adiante, fala que Davi, ele se arrepende de uma forma tão sincera que ele
Deus, ele chega a sondar o coração de Davi, um coração aquebrantado. Então veja que Davi, se ele tivesse a oportunidade, ele iria pedir perdão para aquele general, mas no seu íntimo, Deus, ele fez isso. Jesus, por mais que ele já sabia que ia acontecer, por mais que ele sabia que Judas iria o trair, Jesus também deixou um grande ensinamento para a gente, que nós devemos perdoar, que nós devemos saber que por mais que o homem ele não é digno de confiança, porque o homem ele vai trair o homem ele vai falhar com o homem nem sempre ele vai festejar com você aquilo que você está festejando, nem sempre o homem ele vai se alegrar com aquilo que te alegra, nem sempre o homem ele vai, estar junto com você naquilo que você gostaria de fazer. Mas todos esses ensinamentos, meus irmãos, todas essas passagens que eu acabei de falar, nos dá uma grande lição, que nós devemos perdoar, que nós devemos amar, por mais que venha nos trair, por mais que a gente fique triste, chateado com tudo que acontece, com algumas coisas que já vieram na nossa vida, que já aconteceu com a gente. Eu acredito que você deve estar assim, poxa, quantas vezes eu já fui traído, quantas vezes eu já confiei em alguém e essa pessoa fez essa sacanagem comigo, fez isso comigo. Mas veja, Jesus fala, nós devemos amar o nosso próximo. Jesus fala, nós devemos saber perdoar. Perdoar quantas vezes, Jesus? 70 vezes 7. E Jesus, ele perdoou Judas. Perdoou mesmo antes de Judas ter o traído. Porque Jesus, ele nunca deixou de chamar Judas de amigo. Amém? Então, Ricardo, aonde você quer chegar com essa mensagem? Porque o tema é, nós devemos confiar nas pessoas. Meu irmão, Jesus, mesmo sabendo, ele confiou. Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. E mesmo assim, ele confiou em Adão e Eva. Mas Ricardo está falando de Deus e de Jesus em situações distintas, mas é o mesmo. Sim, meus irmãos, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em nós existe o Espírito Santo, em nós existe Cristo Jesus, e assim nós devemos ser reflexo desse Deus poderoso que habita dentro de nós. E assim nós devemos comportar. Nós devemos sim, meus irmãos, confiar uns nos outros. Nós devemos sim confiar e acreditar que pessoas, seres humanos, a gente pode compartilhar, a gente pode, derramar a nossa alegria, a nossa felicidade, os nossos sonhos. E se por acaso alguém chegar ao ponto de te trair, de te decepcionar, deixa eu te falar, é melhor você entender que um coração aquebrantado, um coração arrependido, no sentido de, ok, você fez isso comigo, mas eu te perdoo. Isso não vai ficar dentro do meu coração, isso não vai ficar me torturando, isso não vai fechar portas na minha vida, não vai me bloquear para poder viver outras coisas, porque você percebeu que em todos os casos, o que prevaleceu foi o amor, o que prevaleceu foi a bondade que tinha no coração de José, no coração de Jesus. Você percebeu que em todos os casos, por mais que as pessoas foram traídas, o que prevaleceu foram essas pessoas. Porque quando a gente tem um coração grato a Deus, um coração sincero, bondoso, não tem como esses tipos de coisas te bloquear.
Não tem como esses tipos de coisa te paralisar e impedir que os seus sonhos, os seus projetos, o propósito de Deus na sua vida não se realize. Mas quando você traz isso para dentro do seu coração e fica amargurado, aí sim isso te paralisa. Aí sim isso te impede de continuar. Amém? Então, essa mensagem é para você agora verdadeiramente refletir. Porque talvez você está num momento que você, eu não confio mais em ninguém, Ricardo. Eu não acredito mais em ninguém. Foram tanta pancada que eu tomei na vida, foi tanta decepção que eu tive na vida, que hoje eu não quero entrar num novo relacionamento. Hoje eu não quero ter uma nova sociedade. Hoje eu tenho medo de contar os meus sonhos, meus projetos para outras pessoas. É claro que você tem que saber para quem, mas às vezes você já se fechou de tal maneira que você tem, sabe, esse receio. E tantas outras coisas que já aconteceu. Talvez você hoje não quer ir para uma igreja porque você já foi decepcionado e você não acredita mais. Meu irmão, está na hora de você se libertar disso. Está na hora de você se dar a oportunidade de viver coisas novas na sua vida e colocar confiança de novo nas pessoas, no sentido de, sabe, olha, eu perdoo, olha, eu estou tirando essa mágoa do meu coração, olha, eu vou viver. E eu sei que Deus está na frente, que Deus está cuidando, que Deus está protegendo e não vai ser isso que vai me impedir. Eu gostaria de orar por você, para que nesse momento agora, nessa oração, Deus possa tratar, Deus possa tirar toda a amargura, todo o ressentimento, toda a decepção e que você possa voltar a confiar. Porque acho que é isso que Deus quer. Pelo menos em todas essas passagens foi isso que Deus ensinou, foi isso que Jesus nos ensinou. Amém? Então feche seus olhos que eu gostaria de orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que já passou por tantas decepções, que hoje tem um coração fechado, um ressentimento, porque talvez ela foi traída, é isso. Talvez ela foi traída, ela compartilhou um sonho, ela confiou em alguém, ela acreditou que essa pessoa estava do lado dela, ela estava, sabe, meu Deus, e o tempo foi passando e ela descobriu que essa pessoa não era desse jeito, que a situação não era bem assim e ela teve uma grande queda. E isso fez com que o coração dela se fechasse, ficasse amargurado. Mas eu creio agora, meu Pai, que o Senhor está libertando pessoas, o Senhor está libertando situações, o Senhor está libertando casamentos, o Senhor está libertando famílias, o Senhor está agora restituindo, meu Pai, essa confiança, essa alegria, essa paz. Assim como aconteceu, meu Pai, com várias situações que foram aqui falado, que nós possamos, sabe, liberar perdão também, entender, meu Pai, e crer que nós sim podemos continuar confiando, que nós sim, meu Pai, podemos fazer e ser, sabe, servir de exemplo aquilo que o Senhor fez. Mesmo sabendo de Judas, o Senhor, sabe, confiou, o Senhor não virou as costas, o Senhor cumpriu o propósito, fez como José, que por mais que foi traído, no momento certo ele soube liberar perdão, ele soube estender a mão e ele amou a família dele da maneira que tinha que amar. Que assim possamos ser nós também, meu Pai, que nós possamos não ficar preso, não gerar esses bloqueios na nossa vida por causa de decepções, por conta de distrações, mas que nós possamos estar abertos a viver coisas novas na nossa vida. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que você esteja liberto disso, para que você possa viver algo extraordinário, confiar, sabe, sonhar de novo, viver, sabe, tudo que você sempre sonhou e que você possa ser muito feliz. Meu irmão, que Deus te abençoe e até a próxima semana. Um grande abraço. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo
para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.